Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para você. Louvado seja o nome do Senhor, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre liderança. Liderança faz toda a diferença. E vamos pegar aqui as palavras maravilhosas do apóstolo Paulo. Paulo aqui cheio do Espírito Santo, tem uma palavra especial para os nossos corações, tratando de liderança, até porque ele foi um exemplo de um homem dedicado à obra do Senhor, de um líder fiel, de um líder que realmente conseguiu passar adiante aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor como apóstolo de Jesus. Olha o que diz 1 Timóteo 4,9. No final aqui da sua vida, quando ele estava dando ali as suas últimas palavras, ele deixa um legado para o seu filho na fé, Timóteo, que está descrito aqui em 1 Timóteo 4,9. Ele deixa o seu recado para o seu filho na fé, filho amado, filho Timóteo, quando ele diz: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Em outras palavras, está dizendo: preste atenção, Timóteo, no que eu vou te ensinar. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo e salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordene e ensine estas coisas, que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Pelo contrário, seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Olha que palavra maravilhosa, olha que orientação tremenda que o apóstolo Paulo deixa ao seu filho na fé. Ele deveria ser um modelo fiel dessas coisas que ele menciona aqui. Olha só, que você seja exemplo para os fiéis, para os demais cristãos, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se nós tivermos esses 5 elementos na nossa vida, como líderes, vamos fazer toda a diferença, porque liderança faz toda a diferença na vida das pessoas. O que é liderar? Liderança, querido, é a disposição de assumir riscos. Vou repetir, liderança é a disposição de assumir riscos. Se você não tem a disposição de assumir riscos, liderança não é para você. Como já dizia John Maxwell, liderar é influenciar. Liderar é influenciar pessoas. E nada melhor do que o apóstolo Paulo aqui como exemplo para nós, de alguém que influenciou seus filhos na fé, de alguém que ganhava almas para Jesus, de alguém que consolidava essas almas em Deus, de alguém que ia fomentando novas lideranças, e na medida em que ele abria novas igrejas, ele deixava outros líderes no seu lugar, para que a obra não cessasse, para que a obra tivesse continuidade. E nada melhor do que Paulo para falar disso, né? Liderar é a disposição de assumir risco. Quantas vezes Paulo foi perseguido, foi maltratado por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Então, se você realmente quer influenciar pessoas, quer liderar de forma eficaz, não tenha medo de assumir riscos. Outra verdade tremenda sobre liderança é que liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Não tem como você liderar sem fazer a diferença na vida das pessoas. Todo líder ele faz a diferença na vida de muitos. Então, se realmente você quer ser um líder, muita gente hoje quer ser chefe, né? Quer ter liderança apenas pelo poder, querido. Não, liderar não é obter poder, não é isso. Liderar é o desejo tremendo no seu coração, um desejo apaixonado de fazer a diferença na vida das pessoas. E nada melhor do que ser modelo, ser uma referência, ser exemplo, como nós lemos aqui na carta de Paulo em 1 Timóteo. Liderança também é se sentir
incomodado com a realidade, né? Deus às vezes te mostra uma realidade, algo que está acontecendo, e ele coloca um fogo, uma paixão dentro do seu coração para mudar aquela realidade. Liderança é isso, é se sentir incomodado com a realidade e fazer a diferença, porque você vai ser apaixonado para fazer a diferença, vai fazer a diferença, tendo a disposição de assumir risco. Liderança também é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam justificativas. Olha que coisa linda, gente. Liderança é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam justificativas. Muitos vão ser acomodados, né? Muitos vão perceber realidades que precisam ser modificadas, mas não estão dispostos a assumir riscos, não têm esse desejo apaixonado de fazer a diferença, não se sentem incomodados com a realidade e nem fazem nada a respeito. Mas os verdadeiros líderes são aqueles que assumem as responsabilidades, enquanto outros inventam justificativas. Liderança também é enxergar as possibilidades de uma situação, enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. O verdadeiro líder, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, no meio da luta, da tribulação, ele vai enxergar uma grande oportunidade de Deus agir através da sua vida. Ele se coloca na brecha, ele se coloca no buraco ali da necessidade e constrói pontes de oportunidades em meio a dificuldades. Muitos só vão ver dificuldades, ele não. Ele vai enxergar uma excelente oportunidade de Deus operar com graça e glória através da sua vida. Liderança também, amados, é a disposição de se destacar no meio da multidão. Ele não vai entrar no senso comum, ele vai sair do status quo, daquele comodismo, daquela mediocridade. Ele vai ter a disposição de sair do meio da multidão, se destacar, fazer a diferença. Por isso vai ser invejado, por isso muitas vezes vai ser mal falado, por isso muitas vezes vai ser mal compreendido. Por quê? Porque a maioria das pessoas só quer ser mais um no meio da multidão. O líder não. Ele quer se destacar, ele quer se diferenciar. Ele vai se diferenciar no meio da multidão. Liderança também é abrir a mente e o coração. Vou repetir, liderar é abrir mente e coração para o novo de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Isso tudo é liderança, irmão. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para ser cabeça e não cola. É o que diz a Bíblia Sagrada, né? Quando Deus olha para Israel, ele diz assim: ó Israel, eu te chamei para ser cabeça, eu te chamei para ser uma bênção entre as nações. Quando Deus chama Abraão, Isaque e Jacó, ele sempre dizia isso para os patriarcas, para os seus filhos, né? Para o início desse novo povo, dessa nova semente abençoada, pela qual viria o Messias. Eu te chamei para ser cabeça e não cola. Liderança é a capacidade também de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. Será que você tem essa capacidade de subjugar o ego, o eu, né, o egoísmo, o pensamento somente em si, para benefício daquilo que é melhor, para beneficiar outras pessoas? O verdadeiro líder, ele tem uma mentalidade coletiva, uma mentalidade solidária, uma mentalidade de cooperação, uma mobilização de outros em favor de uma visão. Liderança também é evocar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. Vou repetir: liderança é evocar, né? É acender a chama no coração de outros e gerar neles a capacidade de sonhar. Por isso todo líder é um sonhador. E a sua visão, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, o seu sonho, vai incendiar no coração também de outras pessoas. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Liderar também é inspirar outras pessoas com uma visão clara de contribuição que elas podem oferecer, ou seja, é engajar outras pessoas numa visão, é fazer com que as pessoas entendam que todos podem contribuir numa visão que é maior do que elas mesmas.
e despertar essas potencialidades em Deus. Isso é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. A liderança também é o poder de potencializar muitas vidas. Vou repetir, liderança é o poder de potencializar muitas vidas. É quando você potencializa dons, ministérios, capacidades, talentos, em prol de algo maior do que elas mesmas. Às vezes a pessoa só enxerga um ponto, né, específico. Às vezes ela é até boa nesse ponto, nesse foco, mas não tem uma visão geral, não tem uma visão mais ampla. E o líder, ele vai fazer isso, ele vai potencializar as pessoas naquilo que elas são boas para fazer, a fim de que todos sejam beneficiados e abençoados. E por último, liderar é falar com o coração ao coração dos liderados. Amém? Olha que coisa linda. Liderar é falar ao coração. Peça a Deus a capacidade de liderar, a capacidade de você ser cabeça e não rabo, cola, não ficar lá no fundão, no meio da multidão. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, cada crente foi chamado para ser um sacerdote, para ser rei e sacerdote em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que Deus te capacite, assim como Paulo falou com Timóteo, que você se levante para ser um exemplo, um modelo, um referencial, um líder segundo o coração de Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, louvado seja o nome de Deus. Então dá um joinha aí, compartilha esse vídeo através das suas redes sociais. Aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério, o horário dos nossos cultos, as nossas programações. Entre em contato conosco, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Quarta-feira, 20 horas e domingo, às 9 e às 19 horas, estamos juntos no Senhor. Amém e amém.